você pode, senta. Aleluia, Isaac. Pode ficar aí, Isaac. Obrigado pelo louvor. Vocês voltam. Aleluia, graça e paz, irmãos. Boa noite. Deus é bom. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 3. Eu tenho algo que quero compartilhar com você. E você que está aqui, aquele que está nos assistindo, aquele que porventura vir a assistir, eu já declaro que a partir de hoje, coisas serão estabelecidas na sua vida. E você dará um basta naquilo que ficou para trás. Aleluia. Diga, o que ficou para trás, ficou para trás. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Nós vamos mostrar na Bíblia, não é, na palavra de Deus, um homem que ele soube resolver a condição do seu passado para atingir o alvo que tinha para fazer na sua vida. Se ele não soubesse lidar com o seu passado, ele não tinha chegado aonde ele chegou. Se você não souber lidar com aquilo que já ficou para trás, você vai ficar emperrado e pessoas vão passar na sua frente. E você vai ficar lá parado na estação e o trem vai passar. E você vai perder o momento de entrar. Mas se você está aqui é porque Deus quer que você entre naquele vagão e atinja o seu destino. Todos nós que aqui estamos, os que não puderam vir, os que estão nos assistindo, os que irão nos assistir, sabe, o Senhor tem um alvo, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem um plano, um propósito para cada um de nós que aqui estamos. Amém? Você não é obra do acaso. Deus não ficou esclerosado quando você nasceu e disse, o que é que eu vou fazer com ele? Não, você foi pensado, você só existe porque existe um propósito para você vir. Aleluia, muitas foram as coisas, até hoje, que vieram para tentar lhe paralisar, mas nenhuma delas foi capaz. Se não foi capaz, a partir de hoje, aí é que vai ser mais fácil. Porque você tem a palavra, você tem o sim e o amém do Senhor. Amém. Filipenses 3, verso 12. Diz a Bíblia, Paulo falando a essa igreja, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Presta atenção, Paulo, quando ele trata aqui com os filipenses, dizendo que faz algo, o que é o algo que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E ele não disse boas e ruins. Ele disse, tudo aquilo que diz respeito ao meu passado, eu deixo de lado, porque tem algo maior para eu alcançar. Sabe, tem muitas pessoas que hoje são paralisadas na sua vida espiritual, ministerial e outras áreas também. Não é porque foram coisas do passado que ficaram ruins. É porque teve um passado tão bom, tão vibrante, tão eloquente, tão poderoso, tão ungido, que está hoje ainda, sabe, esperando acontecer aquilo que já aconteceu. E não gera expectativa no hoje. Por quê? Porque ficou amarrado aquilo que foi tão bom no passado. Ah, era um avivamento tão bom naquele tempo. Ah, quando eu me converti. Ah, quando eu estava naquele lugar. Ah, quando eu vivia naquela cidade. Irmãos, o que passou, passou. Foi para você aprender, seja bom, seja ruim. Tudo foi uma forma de Deus te ensinar, de Deus trabalhar com você, de Deus te esmerar para hoje você ser uma bênção.
Aleluia. Aleluia. Quando algo do passado vir, para você ficar ou com nostalgia, ou porque foi uma coisa tão ruim que isso tem afetado a tua caminhada, para você ser paralisado nos dias atuais, irmão, você pode até lembrar daquilo e pensar como Davi um dia pensou. Quando ele chegou diante do gigante e disse: rapaz, se Deus foi comigo contra o leão e com o urso, o que será esse gigante? Então ele tinha uma experiência do passado que ele podia remeter para o presente e para o futuro, pegando coisas que aconteceram para trazer um benefício para ele naquele momento, e não para ficar, sabe, porque aconteceu e agora não acontece mais. Não, irmãos, o Deus que fez o que fez contigo lá no passado, Ele é poderoso para fazer hoje, no presente. E é mais poderoso, porque quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais você entende quem é Deus, mais coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Aleluia, é porque Ele gosta de púlpito. Então a Bíblia fala, irmãos, que Paulo chegou para essa igreja e ele começou a externar coisas dele próprio. Sabe, é interessante porque Paulo, ao longo das epístolas que ele escreveu, ele sempre trouxe um norte, uma exortação, uma chamada para o povo, falando sobre consagração, sobre uma vida de entrega, uma vida de entender das coisas doutrinárias, mas aqui ele quis externar dele próprio. Ele quis expressar para a igreja de Filipos que ele era alguém, ele era um ser humano de carne e osso, que vinha coisas sobre a vida dele. Irmão, se ele disse uma coisa, eu faço, entenda, não era Deus que fazia por ele, era ele que fazia por ele. Amém? Senhor, faz com que isso aconteça. Não, ele está esperando que você tome uma posição. Toma uma posição você, decida hoje abandonar coisas que estão te amarrando, te aprisionando, te prendendo, porque às vezes tem coisas que estão puxando condenação para você, quando você em Cristo já é livre. E você precisa viver essa libertação completa, porque para a liberdade foi que você foi livre. Desfrutar de uma liberdade, irmãos, a coisa melhor do mundo é quando a gente se descobre quem somos na palavra, somos justiça de Deus, o pecado não pode mais nos dominar, nada pode mais nos segurar, somos livres em Cristo e podemos, sabe, caminhar altaneiramente em tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não sei você, mas eu estou com muito mais expectativa hoje do que eu estava ontem. A cada dia que eu me acordo, eu sei, esse será o melhor dia da minha vida. Eu não tenho dúvidas que essa será a melhor semana da minha vida. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque a outra semana já passou. O que passou, passou. Ficou para trás. Minha expectativa não está mais na semana passada. Está amanhã. A melhor segunda-feira da minha vida. Quando Paulo diz esquecendo das coisas que ficaram para trás, a gente remete a uma coisa que foi lá há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Não, hoje de manhã foi bom, mas hoje de noite vai ser melhor. Não é assim que a Bíblia diz? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Então nós estamos caminhando para uma perfeição. E Paulo trata isso aqui. Ele fala anteriormente, todos nós que somos perfeitos, e sabemos que no original essa palavra perfeição remete para maturidade. Ele está dizendo, todos nós que somos maduros na fé. Então ele está tratando com pessoas que já tinham uma certa caminhada no Evangelho. Diz, olha, eu estou tratando com pessoas que já sabem o beabá do Evangelho. E eu sei que a grande maioria aqui sabe. Você tem recebido palavras poderosas. Irmãos, hoje pela manhã foi um maná que recebemos aqui. Se você não pôde vir, não pôde ter assistido, assista, você vai ser alcançado. Mas não foi diferente quinta-feira, não foi diferente terça, não é diferente quando nós nos juntamos. Irmãos, uma oração que qualquer um de nós fazemos aqui é um negócio para, sabe, as cadeias serem rompidas. Porque eu não vejo ninguém do nosso meio que ora fora da palavra. E se a gente está orando a palavra, se a gente está falando a palavra, se a gente está chamando a existência, irmãos, vai acontecer.
Às vezes tem pessoas que acham assim, mas é porque está tão difícil, está tão demorado. Irmão José, você não vê em nenhum momento dizendo que foi demorado os 13 anos que ele passou. Saiu daquela condição, foi vendido pelos irmãos, passou um tempo em Potifar, lá como escravo, e o que ele fazia prosperava. O que José fazia prosperava. Se o que José fazia prosperava e ele nem tinha o Espírito Santo dentro de você, dentro dele, quanto mais você que tem o Espírito Santo dentro. Presta bem atenção, se tudo que José fazia, mesmo escravizado, depois de escravo, obediente ao Senhor, fiel ao Senhor, foi da fidelidade dele, ele saiu de uma condição de escravo para uma condição de preso. Sendo fiel, sendo obediente, sendo alguém que tinha temor no Senhor. Mesmo assim, a Bíblia não diz em nenhum momento que ele murmurou, reclamou, questionou. Ele ficou ali. E o tempo passou. Parece que nada acontecia. Irmãos, a Bíblia não diz que José ficou, meu Deus, aquele tempo que o meu pai me tinha como preferido. Filhinho do papai. Era tão bom. Ele fez uma roupa tão bonita. De vestes talares. Eu andava tão bonito lá na frente, no meio dos meus irmãos. Comia do maná. Ele nem pensou sobre isso, irmãos. Muito pelo contrário, a Bíblia não relata isso. Se ela não relata, é porque nós precisamos ser um pouco inteligentes para entender que no momento que José estava passando, nas maiores das dificuldades, ele estava caladinho da Silva, no que diz respeito à reclamação ou a remeter para um passado que era muito bom. José teve um passado até os seus 17 anos, irmãos, irretocável. O passado de José até os seus 17 anos foi um passado maravilhoso. Ao ponto da Bíblia mostrar que o pai dele errou. Em que sentido? De tê-lo como um preferido e demonstrar isso em palavras e em atitudes, gerando inveja dos irmãos. Os irmãos tiveram ódio de José por causa da atitude do pai de José. E José sofreu as consequências. Mas mesmo assim ele não ficou olhando para o passado. Aquilo que chegava nas mãos dele, ele fazia da melhor forma possível. Porque o exterior não mudou o que ele tinha por dentro. A situação momentânea não mudou o que ele tinha por dentro. A convicção que ele tinha por dentro. O temor que ele tinha por dentro. Ele continuava sendo fiel, mesmo em meio a onde ele estava. E a Bíblia diz que chegou um dia em que ele acordou de um jeito e foi dormir de outro. Ele acordou preso, foi dormir governador. Que tal hoje você ir dormir de um jeito e amanhã, durante a noite, Deus trabalhar ao teu favor? E você se acordar e receber um comunicado, sem fazer nenhum esforço. Aleluia. Paulo chegou para aquele povo, para aquela igreja, e ele estava mostrando àquela igreja, olha, eu sou um igual a vocês. Então, se eu consigo trabalhar o meu passado, se eu consigo trabalhar tudo aquilo que aconteceu no meu passado, na minha vida pregressa, vocês também podem. Era isso que Paulo estava querendo compartilhar com aquele povo. Mas eu quero andar um pouco na Bíblia com você, para você entender algumas coisas concernentes a esse homem chamado Paulo. O nível que ele chegou, o que ele atingiu, mas antes dele atingir, como foi que ele estava vivendo? Como era que ele vivia? Diz a Bíblia em Atos capítulo 7, abra lá. Atos capítulo 7, versículo 58. Diz a Bíblia, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Atos 8, verso 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão
e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Presta atenção, irmãos. Estamos falando de um dos mártires, no início da igreja primitiva. Um homem que a princípio foi chamado como um diácono na igreja, porque tinha boa reputação, era cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Foi levantado para servir à mesa. Foi levantado para estar, de uma certa forma, visitando as esposas, né, aquelas viúvas que estavam murmurando, reclamando. E os apóstolos não tinham como fazer a obra sozinhos. Chamaram alguns homens, entre eles esse homem, Estevão. Na caminhada, Estevão começou a entrar no seu chamado. E antes do que aconteceu com ele, aqui a Bíblia mostra que ele trouxe uma palavra tão profunda, irmãos. Estevão, ele navegou no Antigo Testamento até chegar em Jesus, pregando para aquela multidão. E a raiva daquele povo foi tamanha, né? Eles geraram um ódio tão grande na vida de Estevão, pela forma que Estevão pregou, que eles não aceitaram, não acataram aquela pregação de Estevão. E dentro daquela condição, pegaram ele, levaram à frente, na frente de todo mundo, pegaram pedra e arremeteram pedras em Estevão até ele vir à morte. E em todo esse momento, irmãos, a Bíblia diz que o jovem chamado Saulo estava lá presente, vendo e consentindo. E ele estava satisfeito com o que estava acontecendo, porque era algo que Estevão estava fazendo que era completamente contra todos os princípios que até então aquele jovem Saulo sabia. E a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Ele aceitou, ele viu aquilo e gerou prazer. E a Bíblia diz que depois daquela situação, todas as pessoas que tinham recebido Jesus naquele cenário, elas foram dispersas daquele lugar, menos os apóstolos. Veja como são as coisas. Se a gente for olhar, só quero abrir um parênteses sobre isso. Você sabe que mesmo com essa perseguição, os apóstolos não obedeceram Jesus completamente. Como assim, pastor? Eu não sei se você sabe, lá em Atos, quando Jesus disse que eles iam receber poder, né? Que o Espírito Santo ia descer, e eles iriam receber poder, e eles iriam passar a ser testemunhas, não era? Não só em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém. Irmãos, veja, aquilo que o inimigo pensou que estava fazendo de positivo para o império das trevas, Deus já tinha um plano. Porque Deus sempre tem um plano. O plano de Deus é, aquela igreja toda foi dispersa, todo mundo saiu. Satanás deve ter dado gargalhada, pronto. Agora não tem mais quem pregue. Pelo contrário, a palavra foi espalhada. Foi uma forma dessa palavra aí não ficar só em Jerusalém, mas ir para toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas Jesus tinha falado primeiramente para os apóstolos. E disse, no momento que vocês forem revestidos de poder, vocês não vão ficar só em Jerusalém. Se espalhem. Mesmo com aquilo, a Bíblia fala, irmãos, que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Mas Deus já tinha um plano. Vou levantar um para ir para os gentios. E esse um nem sabia que era esse que estava consentindo na morte de Estevão. Talvez tenha um parente teu que seja aquela ovelha negra que você olha e diz, esse não tem jeito. Pois é ele que Deus vai usar para levantar e sacudir uma cidade. Lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer. Você cantou comigo aqui com os ministros de louvor. Não há impossíveis para Deus. É dia de Deus realizar o impossível. Aleluia. Ninguém em sã consciência, irmãos, nesse exato momento que essas coisas estavam acontecendo, imaginava que Saulo lá na frente ia estar pregando o evangelho. Mas vamos para frente. A Bíblia fala no capítulo seguinte, eu não vou ler, é muito comprido, só para você entender. No capítulo seguinte, Atos 9, a Bíblia diz que Paulo pediu consentimento para ir prender os cristãos em Damasco, né, assim, num lugar lá.
e ele estava a caminho de Damasco. Ele estava a caminho de prender aquelas pessoas. E, sobrenaturalmente, a Bíblia diz que uma luz inacessível veio sobre ele e uma voz surgiu. E a Bíblia não diz que só foi ele que ouviu. Todos aqueles que estavam com Saulo ouviram a voz, dizendo: Saulo, Saulo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Deus sabe o teu nome. Deus conhece o teu nome e Ele sabe o teu endereço. Oh, eu estou esquecido, você é quem pensa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus não estava mais aqui, naturalmente falando. Olha que coisa linda, irmãos. Isso mostra que quando nós somos perseguidos, as pessoas que estão nos perseguindo nem sabem, mas elas estão perseguindo o próprio Senhor, porque Ele se interpõe à nossa frente. Ele toma as nossas dores, Ele carrega os nossos fardos, Ele troca o nosso peso com o seu peso. Por que você me persegue? E Saulo disse: quem és tu, Senhor? E disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nós sabemos que dentro dessa conversa, ele mandou ele ir para um lugar, e ele ficou cego por causa daquela luz inacessível, e foi para um lugar, e naquele lugar, Jesus também sobrenaturalmente aparece a um homem, e aquele homem ele manda ir ter com Saulo, e o homem relutou, não quis ir, porque ele conhecia. Irmãos, deixa eu te dizer, Saulo era conhecido daquele povo. Saulo era uma persona não grata no meio daquele povo, porque era um homem que perseguia os cristãos. Os cristãos tinham medo de Saulo. Saulo era poderoso. Saulo, além de ser muito eloquente, ele era um homem muito viril, muito duro nas palavras. A vontade dele não era só encarcerar aquele povo. Lembra que ele consentiu na morte de Estevão. Eu fico pensando, por que eu estou falando isso de Saulo? Porque eu quero que você imagine como era a cabeça desse homem depois que ele se converteu. Quantas coisas o inimigo não lançou na mente de Saulo, de Paulo. Ah, pai, você que até um dia desse estava matando, estava prendendo cristão, agora quer dar uma de bonzinho? Como um homem, como se ele não trabalhasse a sua mente, se ele não se resolvesse, não fosse alguém resolvido, que olhasse para si e reconhecesse que sozinho não conseguia, mas que agora não era mais ele, mas Cristo vivia nele, e o viver que agora ele tinha, não vivia mais na carne, mas pela fé no Filho de Deus. Mas ele precisou trabalhar a sua mente. Irmãos, a gente só tem cultos, a gente só tem momentos como esse, momentos de palavra, momentos de ensino, em que a unção despedaça o jugo, para que de fato, nós os santos sejamos aperfeiçoados, para caminharmos da forma correta que Deus quer. Se você não recebe o conhecimento da palavra, se você não recebe da unção, você vai viver aqui na terra, vivendo como você era do mundo. Não vai ter diferença. Quantos irmãos nossos, irmãos, não estão andando aí pelo mundo afora, que você quando conversa, não tem diferença entre você conversar com alguém do mundo, como alguém que se diz crente, mas de crente não tem nada. Porque não tem a palavra, não sabe trabalhar com aquilo que tem chegado diante dos seus olhos. Qualquer coisa é um temor, é um medo desgraçado. Pastor Bud, antes dele receber dessa palavra revelada, só precisava a televisão dizer, vai ter um surto. Ele já dizia, peguei. Pronto, no outro dia ele pegava. Esse negócio eu sei que vai vir sobre mim. Irmãos, tenha cuidado com o que sai da sua boca. Amém? Mas vamos voltar para cá. Então, aparentemente, Ananias, ele falando com Jesus, não aceitou, de bate pronto, né? Teve receio. Senhor, esse homem é o que persegue os cristãos. E Jesus disse, mas vai, porque eu tenho um negócio com ele. Faça só o que eu estou mandando você fazer. Irmãos, quando Jesus mandar a gente fazer alguma coisa, não tem mais nem meio mais. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Sim, Senhor, mesmo que seja loucura. Está no meio da rua, vai naquela pessoa e diz alguma coisa. Eu vou incomodar nada. Irmão, faça o que Deus está mandando. Você vai ver o milagre acontecendo na sua frente. Às vezes a gente está sendo tímido quando chega uma direção para a gente fazer. E falando aos ministros, que você tenha mesmo essa percepção, que vindo uma percepção, rapaz, não titubeie, fale, seja ousado. Irmãos, errar, nós vamos errar, porque nós não somos perfeitos. Mas é nessa forma, sabe? A gente vai errar, Deus vai nos corrigir, vai nos ajudar, mas a gente vai gerando ousadia, e a gente vai falar, e não é que a gente vai acertar. O problema não é errar, o problema é a gente ficar, sabe, inibido, intimidado. Deus não chamou para sermos tímidos, Deus nos chamou para sermos ousados. Aleluia, rompendo em fé. Rompendo com a mentira, rompendo, sabe, com aquele tipo de, eu não posso, não é comigo, é com você mesmo. Aleluia, aleluia. Aquele homem chegou, a Bíblia diz que quando ele chegou lá, estava aquele homem cego orando. Ananias pregou a palavra para ele, impôs as mãos sobre ele, de bate pronto ele foi revestido de poder, e a vida daquele homem foi transformada. E ele entendeu quem ele era. E sabe, irmãos, voltando agora lá para Filipenses, eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Se a mídia tiver, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Gostei muito dessa tradução. Quando Paulo ele vai externar para a igreja, antes dele dizer que uma coisa ele fazia, né? Se esquecia do passado e avançava para o que estava. Antes ele falou, ele relatou algumas coisas para aquela igreja de Filipos, para eles entenderem, sabe, quem era Paulo naquele cenário, naquele momento. Filipenses 3, a partir do verso 4, na NTLH, diz assim: é verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu sou puro sangue da lei judaica. Eu nasci na família top de linha daquele lugar. Em relação à lei, em relação à religião, eu sou o cara, eu nasci dessa forma. Eu nasci para dar certo na lei judaica. Olha mesmo como ele está dizendo. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Verso 6. E era tão fanático que perseguia a igreja. Sabe o que Paulo fazia, irmãos? Fazia de coração. Ele fazia com sinceridade. Totalmente errado. Estava sinceramente errado. Mas fazia com sinceridade. Aquilo que ele fazia porque para ele é verdade. Sabe quando você se debate, e eu quero lhe dar um conselho, para de querer discutir com o religioso. Porque o religioso, quando vai debater com você, irmãos, é porque para ele, é porque ele não quer te agredir, é porque para ele é verdade. Para ele é verdade que Deus coloca doença. Porque infelizmente aquilo foi impregnado um dia na vida dele. Então ali só pelo poder do Espírito, para aquela mentira que foi colocada, inculcada na cabeça daquela pessoa sair. Não é na força do nosso braço, não é no desejo que a gente quer que eles mudem, mas é a gente andando em amor, orando, tratando bem, chamando para perto, fazendo amizade e principalmente vivendo. Mostrando a ele, não é assim, mas com atitudes, com procedimento. Porque eles vão ver e eles vão começar a indagar, rapaz, tem algo diferente naquele povo. Tem algo diferente naquela pessoa. Então Paulo voltando aqui, ele dizia, eu era tão fanático que perseguia a igreja, quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Olha que vida ilibada, olha que vida correta,
dentro da religião, ele tinha uma perfeição lá na lei, no entendimento dele. E ele diz no verso 7, no passado, que agora ele não considerava mais, mas ele diz, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Irmãos, por causa de Cristo, aquilo que fizeram contra você, joga na lixeira, dá descarga, bota no vaso. Naquilo que te machucaram, naquilo que te feriram, vomita essa desgraça. Considere como esterco, porque isso não vai trazer benefício para a sua caminhada. Eu estou falando de um homem que, fora Jesus, foi quem mais teve revelação, irmãos. Esse homem chegou para a igreja de Corinto, a terceira carta, que é a segunda para a gente, né? Porque uma se perdeu. Em um dado momento ele chegou e disse, olha, eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi ao terceiro céu. Irmãos, Paulo, ele teve a condição, no reino espiritual, de ir ao terceiro céu. E ele diz, eu recebi palavras que são inefáveis aos homens de ouvirem. Presta atenção, esse homem, ele recebeu a revelação de escrever a metade do Novo Testamento. E mesmo assim, teve revelação que ele recebeu de Deus, do próprio Senhor, que ele disse que o Senhor proibiu ele de compartilhar com a igreja. Olha o nível de revelação que Paulo chegou. Agora veja, ele não tinha um passado muito bom, mas Deus usou-o, porque ele soube lidar com o passado. Vamos para frente. Diz assim, voltando, verso 7, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Verso 8, e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Irmãos, nós estamos aqui para conhecer o Santo dos Santos. O intuito de estarmos aqui é assim como nós estávamos cantando a última canção, que eu creio que na eternidade, você sabe que na eternidade tem anjos, que a única incumbência deles é estar diante do Pai, diante do Senhor, porque hoje Jesus está lá, assentado à direita de Deus Pai, e a única finalidade de algumas miríades de anjos é estarem diante dele, declarando santo, 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 e nem tem um tipo de cansaço, nem é monotonia para eles, porque eles dizem santo, porque a cada milésimo de segundo, irmãos, a multiforme graça de Deus se manifesta de forma diferente na frente daqueles anjos. Nós estamos caminhando para aprender a vivermos assim, porque é assim que nós vamos viver na eternidade, contemplando o Santo dos Santos. A Bíblia diz, eu joguei tudo fora, olha que coisa linda, eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Verso 9, e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. E ele diz, quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Verso 11, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Por esta causa, ele disse, por isso é que
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Nada pode me segurar. Eu não permito nada me amarrar. Eu não permito nada me atrapalhar. Eu não quero saber o que dizem os homens a meu respeito. Eu quero saber o que o meu Pai diz ao meu respeito. O meu viver é Cristo. Gente, pelo amor de Deus. Aleluia. E deixa eu lhe dizer, irmãos, esse homem tinha um passado top de linha. Do jeito que ele disse aos filipenses, ele também falou aqui aos coríntios. E eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. 2 Coríntios 11, 22. Paulo disse, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O que é que ele quis dizer com isso, irmãos? A responsabilidade que eu carrego nas minhas costas, do chamado que Deus colocou na minha vida. Porque ele tomou posse do chamado dele de apóstolo para os gentios. Paulo foi um homem que abriu ou iniciou muitas igrejas e ensinou muitos homens a assumir o seu chamado. Paulo passava uma média de 3 anos em uma igreja, deixava ela estruturada, colocava uma pessoa lá, e depois ele ia para outros lugares. E ele apacentava essas pessoas e as igrejas, escrevendo as cartas. Então era uma forma dele supervisionar. Hoje, por exemplo, nós temos conferências de ministros. As conferências de Paulo para com essas pessoas, eram mandando cartas, que se tornaram o Novo Testamento. As epístolas paulinas. Então ele mandava, olha, anda desse jeito, não faz assim. Olha, eu fiquei sabendo que aí está todo mundo andando assim, assim, assado. Não haja desse jeito. O povo da casa de Clói me falou que tem uma situação que está ocorrendo aí, muita inveja, muita intriga, muito disse-me-disse, muito falatório. Para com isso, gente, isso é carnalidade. Isso era Paulo, irmãos, dizendo o quê? Gente, vocês têm uma carreira para correr. Para que estar com disse-me-disse, falando mal um do outro, suspeitando mal um do outro, se encontrando nas surdinas da vida, nos lugares, para estar, fomentando, a discórdia de um para com o outro. Por isso que eu não posso falar a vocês como espirituais, mas como carnais. E veja, Paulo não podia estar em todo lugar, ele era limitado. Ele escrevia, para que as igrejas entendessem o que ele estava dizendo. E foi por isso que ele também disse à igreja de Filipe. E o Espírito Santo está dizendo a mim e a você hoje: gente, esquece o passado. Porque senão você não vai atingir o alvo que Deus quer na sua vida. Porque esse homem, ele tinha tudo para viver um homem pesaroso. No momento que ele fosse orar por alguém, na mente dele vinha. Você acha que não vinha, não? Você acha que Satanás não joga coisas na minha mente, não é? Ah, não, pastor, o senhor é a 4ª pessoa da Trindade. Você acha que a gente não precisa lidar todos os dias com as coisas espirituais, não? Se você me beliscar, eu vou sentir dor.
Parece que às vezes as pessoas olham aqueles que sobem no púlpito para pregar e acham que eles não têm defeitos, estão na perfeição, sabe? Que o diabo não tenta, que não tem. Não, irmãos, estamos no mesmo barco. Aqui é só uma questão de responsabilidade maior. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E o diabo está a ponto de tragar a mim e a você, até porque somos vidas preciosas. E a Bíblia diz que ele fica procurando a quem possa tragar. Mas diga a mim, ele não vai tragar, não. Diga nananina, não. Voltando para cá. Então ele continua falando, né, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Gente, olha isso aqui. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E ele diz, olha, nas coisas que, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece? Que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza? Que eu não me inflame. Você acha, irmãos, que quando um irmão nosso, ele tem um problema, uma dificuldade, uma situação, ou ele cai, que a gente, como pastor, me alegro com a queda desse irmão? Você acha que a gente vibra quando a gente percebe que existe disse-me disse no meio do povo de Deus? Que a gente percebe que tem inveja, calúnia, difamação, contenda? Isso é desgraça, irmãos. Isso não pode entrar no nosso meio. E se entrar, a gente tem que extirpar rápido. Porque Paulo está dizendo, isso pesa contra mim. Isso eu sofro por causa disso. Fico pensando nesse homem orando pelas igrejas, né? Sentindo a dor. Ele disse, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Grupo de louvor pode subir. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou o guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Irmãos, Paulo, ele tinha tudo, e mais um pouco, para não sair do lugar, para não ser ousado, para não atingir o alvo, para não correr a carreira que estava proposta. Nenhum de nós que aqui estamos, nenhum de nós, passou 10% do que esse homem passou. De peso, de sofrimento, de labuta, de entrega. Mas sabe, esse homem, ele tinha um entendimento de algo. Lá aos Coríntios ele disse, ninguém fala mais em línguas do que eu. Ninguém ora tanto quanto eu. Ninguém busca a face do Senhor tanto quanto eu. Às vezes a gente olha, e eu gosto, irmãos, eu assisto e leio e estudo muitos homens e mulheres que já se passaram. Muitos. Os Generais de Deus, eu leio, já li os livros deles todos, as histórias daqueles homens e mulheres. E sempre que leio, gera um temor muito grande do que eu vi, como eles agiam, as coisas que aconteciam, mas também vi como foi o final de todos, ou da grande maioria. E muitos que fizeram coisas que talvez o nosso chamado talvez não venha a atingir, mas que na caminhada não souberam lidar com o seu passado, ou não souberam lidar com as pressões do momento, e naufragaram na fé, ou não cumpriram cabalmente o seu chamado. E a gente precisa olhar para isso e dizer, peraí, não quero isso para a minha vida. Eu não preciso errar para acertar. Por exemplo, eu não preciso ter câncer para saber que Deus cura.
Sabedoria está em nós buscarmos a palavra, aprendermos da palavra. Talvez você um dia já deva ter ouvido, talvez até já tenha dito: a gente só aprende errando. Talvez você tenha ouvido isso, né? A gente só aprende errando. Quem disse isso? Isso é um ditado do mundo. Não, irmãos, a gente aprende observando a palavra. Porque pessoas como Paulo já passaram e deixaram um lastro de uma biografia. O que eu fiz hoje para você foi mostrar um pouco da biografia desse homem. Contando um pouco da história dele, antes dele ter recebido Jesus, depois dele ter recebido Jesus. O posicionamento dele. Antes dele receber Jesus, ele era um cara do mundo, religioso, autêntico. Ele cria naquilo que ele fazia. E ele estava totalmente errado. Deus não o abandonou ou não deixou ele de lado. Pelo contrário, porque valia a pena Deus investir nele. Vale a pena investirmos nas vidas. Amém? Mas em primeiro lugar, vale a pena você investir em você mesmo. Você precisa trabalhar a sua mente. Você precisa trabalhar tudo aquilo que chega no seu psique. Você precisa renovar a mente com a palavra. Sabe, se tem alguma coisa que tem impedido o seu avanço maior, e essa coisa diz respeito ao seu passado, seja ele bom ou ruim, pega a ministração de hoje, olha para a vida de Paulo, e diga consigo mesmo: rapaz, se ele conseguiu, eu também consigo. Paulo não era filho predileto de Deus. Entenda isso. Paulo teve uma responsabilidade como apóstolo de fundação. Mas ele não era filho predileto. Só aconteceu o que aconteceu com Paulo, porque ele decidiu: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Irmãos, cada um de nós, do mais novo ao mais velho, que está nesse ambiente, se sairmos daqui decididos de mudar o curso da nossa vida, de tomar uma postura de definitivamente dizer: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, e nada nem ninguém vai impedir o que o Senhor tem para a minha vida. Vomita o que precisa vomitar, irmãos. Você sabe que o vômito é uma defesa do corpo? Você sabe que um espirro é uma defesa do corpo? Sabe que Deus é mais inteligente do que eu e você? E Ele faz isso justamente porque quando a gente bota algo para fora, é porque aquilo está incomodando a gente. Está trazendo um dano para o nosso corpo. Talvez um alimento que nós colocamos dentro, que está causando mal. Eu digo, existem ofensas que você não pode mais segurar. Vomite esse câncer. Jogue fora essa desgraça. Porque isso pode consumir a sua vida. A gente pode não estar lhe vendo com um aparelho. Você pode estar andando, parece que naturalmente nada está acontecendo. Mas isso está corroendo por dentro. Chegou o tempo, irmãos, de crescermos nessas coisas. E fazermos como o apóstolo Paulo viu. Uma coisa eu faço. E cessando das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Amém? Você pode fechar seus olhos. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui e você quer entregar a sua vida a Jesus. Ou quer voltar aos braços do Pai. E essa palavra tocou no teu coração. Você sabe que precisa se arrepender, liberar perdão, sair dessa condição. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Os conselheiros, eles vão te ajudar nessa caminhada. Eu sei que não é uma decisão fácil de tomar, mas é a melhor decisão que você pode tomar. Tem alguém nessa condição? Sonde seu coração nessa noite. Pense um pouco como está a sua vida. E se for você essa pessoa, vem aqui na frente. Todos crentes? Você tem certeza que
que você nasceu de novo. Eu quero que você agora que nasceu de novo, você seja ousado. Se você nasceu de novo, você já é crente. Você sabe que a sua natureza foi mudada. Mas de uma forma ou de outra, você se identificou com o que eu preguei aqui. Seja por causa de algumas coisas que você tem carregado do passado. Talvez antes de você ser crente. E que ainda você não conseguiu se libertar. Ou seja de algo que está incomodando você. De uma situação que você fez ou que fizeram contra você. Eu quero que você seja ousado mesmo. Porque a unção vai despedaçar. Você recebeu a palavra foi enxertada no seu coração. Fé veio para mudar o curso da sua vida. Mas a unção despedaça o jugo. E uma atitude de ousadia que você toma, você vai se levantar do seu lugar e vir aqui. Só o momento de você agir dessa forma, cadeias vão ser rompidas, grilhões vão ser rompidos. Aleluia, um corajoso se levantou já. Se você está aqui, venha aqui na frente. Eu não vou tirar muito tempo, mas venha para você sair daqui rompendo mesmo, sabe, com tudo e com todos. Eu sei que muitos que estão aqui têm um passado que aqui e acolá, o diabo ele é astuto. Não é que você faz ou deixa de fazer. Não é que você está errado. Eu não estou chamando você aqui na frente porque você está em pecado. Não é isso. Mas é algo que tem arranhado dentro de você. E é algo que tem impedido de Deus agir na sua vida. E isso vai ser rompido. Nunca mais essa desgraça você vai levar. Nunca você vai sair daqui livre, leve, solto, pronto para voar, pronto para correr, sabe, pronto para avançar nos planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Aleluia, aleluia. A igreja e o louvor podem me ajudar. Você está aqui, venha, você pode vir, ainda dá tempo. Eu vou te dar alguns minutos. Aleluia. Pode vir. Podemos adorar o Senhor. Quero pedir para a igreja ficar de pé. Aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, os teus filhos estão aqui, Senhor. E cada um deles tem uma história. Cada um deles tem um passado, cada um deles tem uma dificuldade. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é poderoso para desfazer tudo aquilo que até hoje o inimigo vem lançando na mente deles. Situações que têm prendido eles para eles avançarem mais. Era necessário essa noite na vida de cada um deles que aqui estão. Porque o Senhor quer colocar coisas nas mãos deles ainda desses dias, Senhor. E eles precisavam da tua intervenção. Porque é grande o que o Senhor tem para fazer na vida deles e através deles. É grande, Senhor. E isso não podia permanecer na vida deles. Eu te dou graças, Pai. No nome de Jesus. Vamos adorar.